Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, queria lembrar vocês que os nossos episódios estão disponíveis também em vídeo no YouTube e que nós estamos marcando presença no Instagram e no Telegram, onde vocês encontram análises exclusivas. Essa semana nós vamos falar dos efeitos que o fenômeno climático El Niño tem em determinadas culturas aqui do agronegócio e como isso pode se desdobrar em impactos para as empresas da nossa cobertura e no que os investidores têm que ficar de olho para se preparar para essas mudanças. Para compor essa pauta estão hoje comigo Luciana Rabelo, economista do Itaú Unibanco, e Larissa Pérez, analista de agronegócio aqui do Itaú BBA. Luciana, Lari, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, El Niño e Laninha são fenômenos caracterizados por desvios de temperatura das águas do Oceano Pacífico na região leste equatorial. Quando a temperatura média da superfície do oceano sobe mais de meio grau, configura-se um El Niño, e quando a temperatura média dos oceanos cai mais de meio grau, temos uma Laninha. Em junho desse ano, após anos seguidos de Laninha, nós entramos em El Niño. Então, Luciana, para começar, colocando todo mundo na mesma página, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte quais são os principais impactos que essa mudança de temperatura traz. Então, Gabi, como você falou, né? Você pode ter 3 tipos de eventos climáticos. Você tem o evento neutro, quando você tem a temperatura do oceano variando entre meio grau para cima ou para baixo. Você tem o El Niño, que é quando você tem o aquecimento desse oceano, e você tem a Laninha. Quando você tem o El Niño, você tem diferentes impactos dependendo da região do globo que você se encontra. Por exemplo, para os Estados Unidos, você acaba tendo mais chuva na região do Corn Belt, que é a região que você tem produção de soja, de milho lá nos Estados Unidos. Quando você traz para o Brasil, por exemplo, dependendo de onde no Brasil você está, você tem um impacto diferente para o seu nível de chuvas. Então, quando você está no norte, no nordeste, e você tem um El Niño, você acaba tendo mais seca, então você acaba tendo menos chuvas. Quando você vai para o sul, você acaba tendo mais chuvas, né? O que isso impacta? Principalmente produção, né? Então, quando a gente traz para o sul, para falar um pouco até de inflação, um pouco de cenário macro, você tem que a maioria da produção de in natura do Brasil tá concentrada nessa região sul e sudeste. E esses alimentos, eles têm preços muito voláteis e eles são relativamente pesados no IPCA, por exemplo. Então, você acaba tendo uma vol de preços ali no final do ano, que é quando você pode ter esse aumento de chuvas e que pode acabar afetando a inflação de alimentos para o ano, né? É um pouco diferente quando a gente fala de impacto inflacionário da Laninha, né? Porque a Laninha você acaba tendo menos chuvas nessa região sul. E essa região é justamente onde você tem mais hidrelétricas, por exemplo. Então, em anos de Laninha, que, por exemplo, foi o que aconteceu em 2021, você acaba tendo uma inflação de preços de energia. Por exemplo, via bandeiras tarifárias. Em 2021, a gente teve bandeira de escassez hídrica e etc. Beleza. Aqui no Brasil a gente tem exemplo da soja e do milho reagindo de forma mais intensa, mas várias culturas são afetadas por essas mudanças climáticas, então eu queria entender melhor com você, Lari, em relação aos impactos na produtividade, quais culturas são mais impactadas e por quê? Boa, Gabi, ótima pergunta. Acho que, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Acho que deixa eu tomar cuidado aqui para responder de uma maneira cuidadosa, porque eu sou uma mísera economista e pior que prever câmbio, só prever clima, né? Então, vamos separar o Brasil em 3 pedaços aqui. Acho que nem a Lu falou. Quando a gente olha pro norte e nordeste, em anos de El Niño, a gente está falando basicamente de anos que teve uma seca maior. Isso tende a ter um impacto negativo em termos de produtividade, principalmente ali, nesse caso, para a cultura de primeira safra, que seria a soja. Quando a gente fala do sul, porque a gente está lidando com um cenário de chuva mais forte e que isso tem um impacto positivo na produtividade, a gente está esperando até uma safra recorde em termos de colheita de soja ali para a região sul do país. E no caso do centro-oeste, quando a gente olha para a análise histórica, você tem efeitos mistos em anos de El Niño, né? Então aqui não necessariamente dá para falar em neutralidade, mas ainda não está 100% definido o que vai acontecer. No geral, que nem eu estava comentando, a gente tem um aumento de produtividade no sul do país, na Argentina e nos Estados Unidos, por isso que até quando você pega o balanço de oferta e demanda que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está esperando para essa safra atual de soja, a gente está vendo uma safra com um aumento de oferta impulsionado por esse aumento de produtividade, que acaba gerando uma certa pressão baixista ali nos preços. Então, eu destacaria esse efeito na soja de primeira safra. Claro que tem algumas áreas que estão plantando milho, mas principalmente na soja que a gente está monitorando, além da questão do algodão. Acho que ali no norte dá para falar que, salvo em áreas irrigadas, e principalmente no nordeste, na região do Mato Piba, a gente espera, sim, uma redução na produtividade do algodão também, por conta desses efeitos da seca. Beleza, a gente sabe que
a intensidade desses eventos climáticos pode ser maior ou menor. Em 2015 e 2016 a gente teve um El Niño bem intenso. Eu queria entender se nesse ano de 2023 a gente deve observar o evento com a mesma intensidade ou não, e quais diferenças vocês estão projetando sobre a ocasião desse fenômeno nesse ano em relação à última vez em que ele aconteceu, Lu? Então, como você falou, em 2015 você teve um El Niño bem forte, a temperatura do oceano chegou ali a 2,5 acima da média. Para esse ano, as projeções são de um El Niño forte, mas não tão forte como 2015. Então, quando a gente está falando de chuva, pode ser que esse impacto, tanto para a inflação, como para a produtividade, como a Lari falou, seja um pouco mais reduzido comparado a 2015. Para a inflação, quando a gente olha nosso cenário, por exemplo, de inflação para esse ano, a gente não está colocando ainda nada de efeito inflacionário do El Niño, por exemplo, seguindo esses alimentos in natura. Mas fica aí, por exemplo, um viés de cerca de 10 bips para a inflação desse ano em alimentação por conta do El Niño. Quando a gente olha esse efeito em 2015, ele foi mais para 50 bips. Então, assim, é um evento forte, mas não chega a ser tão forte quando... Beleza. A gente sabe que a alteração no regime de chuvas é um dos efeitos mais latentes do El Niño, e no sul do país a gente vê o volume de água aumentando consideravelmente. Como que vocês sentem, Lari, o impacto disso nos papéis da cobertura, especialmente nas empresas sucroalcooleiras? Boa, ótima pergunta, Gabi. Vamos lá, acho que nem a gente estava conversando anteriormente, no sul, de fato, você tem esse impacto das chuvas mais fortes, né, mais intensas. No centro-sul é onde está a maior parte da nossa produção canavieira. Claro que você tem uma porção ali que está no Nordeste, mas quando a gente fala das nossas empresas de cobertura, Raiz, em São Martinho, no caso da Adecoagro um pouco menos, porque ela tem usinas ali no Mato Grosso do Sul, mas de Raiz em São Martinho, para a gente é muito importante monitorar esse efeito mais pronunciado das chuvas no centro-sul, que implicam basicamente numa certa dificuldade de colher a cana no fim do ano. Acho que, tentando explicar de uma maneira visual, pensa que é muito difícil você colocar uma colheitadeira no canavial quando está chovendo bastante. O território fica lamacento, é mais difícil agilizar aquela entrega do canavial para a indústria, que é muito importante quando você pensa na base de custos de uma usina sucroalcooleira. O grosso dos custos está ali no que a gente chama de CCT, né, que é corte, carregamento e transporte. Então, o El Niño, ele tem esse efeito, de certa forma, até de encurtar um pouco o tempo disponível que você tem para colher e fazer a moagem dessa cana. De qualquer forma, a gente ainda está com uma visão bastante otimista para os volumes de moagem de ambas as companhias. Eu acho que aqui a gente destaca especialmente a Raízen. Eles têm sido muito vocais de que o guidance deles de moagem de 80 milhões de toneladas se tornou até um piso. Eles esperam que tenha um upside versus esse número oficial. E a gente entende que isso é muito importante, porque quanto mais cana você moe, ainda mais nesse ambiente de preço do açúcar super elevado, em geral, você deveria ter um EBITDA ainda maior. Então, assim, claro que tem esse risco de eventualmente você não conseguir colher e moer tanto quanto você gostaria, e daí isso acaba incorrendo no fenômeno que a gente chama de cana-bisada, que é quando você não colhe a cana dentro do período ideal e ela acaba afetando um pouco a produtividade nos períodos subsequentes, mas no geral a gente entende que a Raiz em São Martinho e mesmo a Adecoagro, em menor grau, estão bastante preparadas para lidar com essa antecipação da moagem e conseguir atingir aí volumes recorde em linha com a expectativa que a gente tem de moagem para o Brasil de 630 milhões de toneladas. Show. Enquanto a gente tem o sul e o sudeste experienciando uma melhora no volume de chuvas, no norte e no nordeste do país a gente vê um processo mais oposto. Então, Luciana, queria entender quais os efeitos que o El Niño tem no cultivo dessas regiões e como que isso pode acabar impactando o PIB agrícola do país. Perfeito. Então, como você falou, né, a gente tem diferentes efeitos dependendo da região, a gente já matou esse ponto. A gente fez um estudinho para tentar entender o que isso significa para as culturas, né? Então, a gente compara os eventos que a gente teve de El Niño desde 98. E aí você vê que esse evento ele tende a ser ambíguo para a soja e negativo para o milho. Aí um ponto importante a se destacar é que desde 98 você teve aumento da participação do norte no nordeste e do nordeste na produção desses grãos. Então, acaba que dado que se aumentou a participação do Norte e Nordeste e dado que o Norte e o Nordeste sofrem com seca durante o período de El Niño, você pode prejudicar aí o total produzido desses grãos se você tem um El Niño muito forte. O final de efeito para o PIB vai depender muito de como vai ser esse regime de chuva e esse regime de seca no Nordeste, né? A chuva pode até conseguir ajudar aí um pouco da produção que a gente vê no Sul, mas se a seca foi muito intensa no Nordeste, pode acabar prejudicando de maneira geral.
Beleza. Lari, para fechar, eu queria que você contasse pra gente quais subsetores do agronegócio podem se beneficiar mais dos desdobramentos do El Niño nos próximos meses e quais os nomes favoritos da cobertura, considerando todas essas circunstâncias aí. Boa, perfeito. De novo, deixa eu tomar cuidado, porque a gente fazer call em cima de clima vai ser difícil. Mas acho que um papel da nossa cobertura, que já era nossa top pick e que a gente continua gostando bastante, é a 300. Para aqueles investidores que não têm restrição de liquidez, é um papel que a gente considera que tem uma jornada de crescimento muito forte adiante e que, especificamente no contexto do El Niño, como eles têm revendas de insumos agrícolas ali no sul, eles podem se beneficiar de um produtor que vem de uma produtividade maior, que nem a Lu estava comentando, pode investir num pacote tecnológico, até com, assim, produtos que antes ele não ia comprar, porque ele estava um pouco mais receoso. A gente veio ali de um ano de queda de preço de insumo muito forte. Então, na nossa cabeça, um aumento de produtividade pode gerar uma relação de troca até um pouco mais favorável, pensando em soja primeira safra, que poderia impulsionar, assim, um pouco mais de compra de insumos ali no primeiro trimestre. Isto posto, acho que eu só tomaria cuidado porque a gente vem de um ano bem puxado, né? A gente viu uma derrocada no preço dos fertilizantes, nos defensivos, mesmo no preço doméstico da soja e do milho, ele caiu bastante, em linha ali com as quedas que a gente viu no preço global. Então, sempre ponderar que essa história de fazer call em cima de evento climático é bem difícil. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa no estrutural da 300, é uma empresa que a gente gosta bastante, porque como o próprio nome já entrega, né? Você tem ali os 3 pilares, você tem a parte de originação de grãos via as revendas, então a venda de insumo agrícola, semente, fertilizante, defensivo. Você tem a parte de indústria, eles acabaram de inaugurar uma planta nova ali no Mato Grosso, em Vera, que a gente teve a oportunidade de visitar, e realmente tem um ramp-up de volume muito interessante para entregar nos próximos meses. E eles têm toda a parte de trading de grãos, que é a porção de grãos que é basicamente originada e não vai para a indústria, que eles conseguem vender com uma margem bastante interessante. Então, estruturalmente é um case que a gente gosta e que conjunturalmente a gente entende que pode ser até impulsionado ali no sul em relação ao resultado de insumos. Beleza, queria agradecer muito a presença de vocês, obrigada por toparem o convite. E se vocês quiserem saber mais, no nosso Telegram estão disponíveis todos os relatórios do nosso time macro e também do nosso time de análise de agronegócio. Até a próxima. Obrigada, Gabi. Obrigada, tchau, tchau.